Shalom e bom dia. Vamos começar com mais um devocional. Estamos caminhando para o fim do mês. E esse mês foi algo muito bacana o que o Senhor tem feito e como o Senhor tem falado através da vida de cada um dos irmãos que tem estado aqui, tem passado por aqui, tem liberado uma palavra. E sabemos que cada palavra dessa cumprirá o seu destino, cumprirá o seu propósito, porque todas as palavras, elas sempre encontrarão um lugar de execução, né? Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por cada um dos filhos que o Senhor tem levantado nessa geração. Obrigado por cada um daqueles que o Senhor tem feito sábios, feito entendidos para esse tempo. Que o Senhor possa usar cada um deles. E eu declaro que a palavra de hoje possa ser também afiada como tem sido todas as que têm sido ministradas aqui. Que o Senhor possa falar com cada um dos teus filhos e todos aqueles que ouvirão sejam abençoados. Que se a enfermidade operando, nós declaramos que seja paralisado e a cura seja manifesta. Se há cadeias infernais, nós pedimos que haja libertação. Pai, aonde a miséria tenta reinar, nós declaramos que ela seja destruída pelo poder do teu nome e que a abundância seja liberada. Pai, aonde há violência, maus tratos, nós pedimos que a tua shalom repouse. Aonde há instabilidade, nós declaramos, seja fixado na rocha que é Cristo Jesus. Nós abençoamos cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós estamos com a profeta Andréia, de Ariquemes, e ela vai liberar essa palavra. Fique à vontade. Deus abençoe. Amém. Amém. Shalom, shalom, queridos. Bom dia. Alegria estar com vocês essa manhã. Alegria tem sido estar, né, nesse devocional. A cada manhã, cada palavra que tem sido lançada de destino. Muito bom ver vocês. Vamos lá, eu quero ler um texto com vocês bastante conhecido. Está em Lucas, capítulo 17. A gente vai ler 5 versículos e meditar um pouquinho nessa manhã, amém? Lucas 17, do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim: E disse aos discípulos, Jesus dizendo: É impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma mó de atafona e fosse lançado ao mar, do que tropeçar um desses pequenos. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. E disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos fé. Nós temos vivido dias de guerra, né? E o que uma das realidades que nós temos encontrado no meio da igreja são pessoas paralisadas por causa da ofensa. Porque, na verdade, essa palavra escândalo, no original, uma das vertentes dela é ofensa, porque todo ofendido, ele vai, de alguma forma, trazer escândalos. Ele vai gerar escândalos, e o escândalo nem sempre está vinculado ao pecado, né? Às vezes o escândalo está vinculado a altas expectativas, o escândalo está vinculado a um padrão de perfeição e coisas assim. Mas esse texto, o Senhor nos deixa uma chave, falando sobre o escândalo e falando sobre a questão do perdão. Mas eu quero pegar um pouquinho no começo, né, e é uma palavra rápida, abordando essa questão do escândalo, porque Satanás, ele desde a nossa infância, ele vem gerando, trabalhando
para gerar em nós ofensas. Se a gente for parar para analisar a nossa história, a nossa caminhada, todos nós teríamos N motivos para não estarmos aqui. Porque todos nós fomos escandalizados, escandalizamos, fomos ofendidos de alguma forma. Né? Na nossa trajetória, eu tenho certeza que se a gente entrasse num tempo de testemunha aí, ó, me conta a sua história. Como que é? Como é que isso nasceu? Como é que foi a sua infância? Aqui no nosso meio, teriam histórias de abuso, histórias de rejeição, histórias de orfandade, histórias de maus tratos. Então, a ofensa, ela vem sendo tentada colocar na nossa caminhada desde sempre. E por que a ofensa vem? Porque a ofensa é uma das maiores armas de paralisia no meio cristão. Vamos lá, pensa aí, você já se sentiu ofendido? Vamos esquecer que nós ofendemos, amém, queridos? Mas você já se sentiu ofendido? E como é que foi como você... Só uma vez. Como é que foi como você se sentiu ofendido? Queridos, eu já entrei em grandes cavernas por causa da ofensa. E, na verdade, nós, dentro da ofensa, nós perdemos o foco e saímos do propósito. Não é diretamente por causa da ofensa, é porque nós não damos continuidade no texto, né? Nós até esboçamos, ai daquele por quem entra o escândalo, mas nós não damos continuidade onde o Senhor diz assim, olha, se ofenderem, perdoa. Porque o perdão, ele é a arma de resgate do ofendido. É a arma que vai nos tirar desse lugar de aprisionamento, onde nossas raízes, né, quem trabalha aí com libertação, quem trabalha com cura interior, uma das palavras usadas é raiz de ofensa. O que é raiz? Né, uma árvore enraizada, ela não sai do lugar. Raiz é um lugar onde nos fixa, onde faz com que nós tenhamos morada, né? Vamos colocar na linguagem do nosso apóstolo, né? Uma casa de ofensa, um lugar onde a gente faz moradia. E o perdão, ele é a chave que abre as portas dessa casa para nos colocar em liberdade. A ofensa, queridos, ela vem, esse escândalo, ele vem para quebrar. O inimigo, ele age dessa forma para quebrar relacionamentos que poderiam até ser conexões do Senhor para gerar coisas potentes nessa terra. Mas a ofensa vem para quebrar esses relacionamentos. O inimigo, ele vai usar as dores, as decepções, as mágoas, as frustrações. E é interessante porque é muito fácil o inimigo nos pegar nessa armadilha da ofensa, do escândalo. Por quê? Porque basta nos mapear e ver os nossos pontos fracos. Ver as nossas áreas de debilidade, ver as nossas fragilidades e atacar naquele lugar que não está cicatrizado. Talvez usando pessoas diferentes, usando circunstâncias diferentes, mas com a mesma base. Com qual intuito? De que nós não venhamos avançar. O ofendido, ele tem... Ó, meu celular despertando pro propósito de verão. O ofendido, ele tem dificuldade até mesmo de acreditar em Deus. Até mesmo o relacionamento dele com Deus, ele se torna instável, porque na cabeça do ofendido, o Senhor foi infiel para com ele. O Senhor não o guardou, o Senhor não o protegeu, o Senhor não trouxe estabilidade, não trouxe segurança. O ofendido é uma pessoa doente e uma pessoa que adoece aquilo que está ao redor. Né? E o Senhor fala assim, olha, ai daquele por quem entra o escândalo. Por quê, queridos? Porque aquele através de quem entrou o escândalo é como se ele fosse a maçã podre no meio de uma caixa. A contaminação que está dentro dele
vai contaminar um monte de pessoas em volta dele. Vai colocar em prejuízo uma obra que está sendo feita, uma obra que está sendo executada. Mas a ofensa, queridos, ela está extremamente ligada à decisão. E daí aqui entra uma outra chave. Eu sei que isso é falado constantemente, mas o cristão maduro é aquele que não age pelos seus sentimentos. É aquele que não age por aquilo que está sentindo, por aquilo que está pensando. Ele age exatamente pelos princípios da palavra. Então, eu não vou deixar de executar, eu não vou deixar de fazer, porque eu estou sentindo. Eu não gostei do que você fez. Então, mas isso não vai paralisar a minha caminhada. Porque a sua caminhada é a sua caminhada. E daí aqui entra uma outra questão. Quem é que manda na minha vida? Quem é que manda na sua vida? E isso também é uma decisão pessoal de cada um. Eu preciso decidir quem é a autoridade sobre mim. E agora eu estou falando de questões espirituais. Eu vou deixar que o inimigo continue exercendo domínio, exercendo governo sobre a minha vida, me ferindo, me paralisando, até quando? Há uns anos atrás, e o AP sabe disso, uma das minhas maiores guerras foi: Senhor, eu preciso aprender a viver acima da circunstância. Porque, queridos, nós queremos resolver os problemas, certo? A gente quer ver o filho bem, a gente quer ver o marido bem, a gente quer ver as finanças bem, a gente, para quem trabalha fora aí, a gente quer ter relacionamentos bons no ambiente de trabalho. Porém, nem sempre isso será possível. E quantos ministérios estão enterrados porque a pessoa está tão envolvida dentro das circunstâncias, dentro das ofensas do dia a dia, que ela não consegue fluir, que ela não consegue crescer. E essa foi uma guerra na minha vida, porque eu entendi que muitas circunstâncias eu não poderia mudar, mas eu precisava mudar, e eu precisava aprender a viver acima disso, e viver, queridos, e viver bem, servindo o Senhor com alegria. E daí eu precisei decidir que o Senhor mandava na minha vida. E isso não é fácil. Falando aqui parece muito bonito, eu sei, e muitas vezes realmente nós sabemos, mas se o nosso coração ainda anda em ofensa, se o nosso coração ainda anda paralisado, não, o meu não está assim não, mas eu não sento desse lado da igreja, porque esse lado senta fulano. Não, eu não vou exercer esse ministério, porque fulano está lá nesse ministério. Não, eu não vou viver esse momento, porque eu não quero, eu perdoei, mas eu não vou conviver mais. Nós estamos com o coração ofendido. Nós precisamos sair dessas raízes, sair dessa casa, desse ambiente, para que a nossa vida venha a crescer, para que a nossa vida venha a fluir, para que nós possamos verdadeiramente ter uma vida de liberdade. Todo ofendido, né, ou todo aquele que de alguma forma causa enganos, o coração dele está tomado realmente pelo engano. Deixa eu ver o que o pastor vai estar falando. Sim, já li esse livro, tremendo. A Isca de Satanás. Muito bem lembrado, pastor. Uma orientação, leia A Isca de Satanás, um livro tremendo que fala sobre isso. O coração ofendido, ele vive no engano, porque ele vive numa falsa expectativa quanto aos outros, quanto a Deus, quanto a si mesmo. E ele vive no engano porque ele vive fora dos princípios. Queridos, não adianta a gente querer colocar um pano de fundo bonito numa situação que não é. O viver os princípios está em detalhes. Então, ou eu vivo os princípios, ou eu não vivo os princípios.
E dentro dos princípios da ofensa, o perdão está vinculado a ele. Então, se eu não consigo perdoar, se eu não consigo... O apóstolo até ministrou esses dias sobre o maduro é aquele que anda a segunda milha. Né? O maduro, por que o maduro faz isso, queridos? Porque não doeu? Não, doeu. O espiritual sente a dor, o maduro sente a dor, o ministro, ele sente a dor, porém, ele analisa e ele consegue enxergar que tem coisas que é maior do que ele. E o reino de Deus é maior do que eu e é maior do que você. E ainda que o reino de Deus seja maior do que nós, o Senhor nos escolheu para sermos os administradores deste reino. Então, eu olho a circunstância e eu opto pelo princípio. A traição doeu, o falar o meu nome em rodinhas doeu, o mentirem contra mim doeu, tudo isso doeu. Porém, eu vou para o princípio. E qual é o princípio? Se alguém veio, criou um escândalo e te ofendeu, perdoa. Ainda que isso aconteça 7 vezes por dia. E sabe o que é tremendo? Os discípulos ouvindo esse discurso, né? Eles trazem uma frase. Senhor, se o negócio é para ser assim, aumenta a nossa fé. Por que, queridos, que eles pediram que a fé fosse aumentada? Porque somente um coração que confia no Senhor não quer justiça própria. Somente um coração que confia no Senhor sabe que ai daquele que entra o escândalo. Então eu posso descansar, porque as minhas causas o Senhor vai cuidar. Eu posso continuar fazendo, eu posso continuar executando, eu posso continuar exercendo. Porque eu creio que os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares. E Ele contempla. E Ele age. E Ele vai agir com justiça. Por quê? Porque Ele também conhece o coração de quem ofendeu. A pessoa que ofendeu também é importante para Ele. Também é importante para o reino. E para a gente já encerrar, né? Porque faltam poucos minutos para a gente já ir para o propósito. Por que eu estou falando tudo isso, queridos? A gente está dentro dos tempos e estações. Nós estamos no verão. E o que é a maior característica do verão? A força para a colheita. E as trevas sempre vai se colocar dentro de um desenho contrário ao desenho de Deus. E a ofensa me enfraquece. Então, se eu tenho ofensa no meu coração, é um tempo onde tudo isso vai brotar. E eu vou perder uma estação, porque eu andei fora dos princípios, porque eu não decidi quem é que domina, quem é que governa sobre o meu coração. Queridos, tudo isso é real, mas é real para quem vive dentro dessa realidade. Não é uma... Sabe, você já teve a sensação de Deus ama todo mundo menos eu, porque parece que dá certo para todo mundo menos para mim? Eu já tive. E, na verdade, isso não tem nada a ver com o amor de Deus. Isso tem a ver com o lugar que cada um está. Se eu estou no lugar certo, fazendo aquilo que é certo, as coisas vão fluir de uma forma correta para mim. As coisas vão acontecer da forma correta. Porém, se eu estou no lugar certo, mas eu não estou fazendo da forma certa, não tem como fluir. Porque eu estou sendo impedimento. Então, hoje, nessa manhã, né, onde a gente está encerrando já o primeiro mês do verão, o meu conselho para você é: limpe o seu coração. Ainda que nós não estejamos na estação da limpeza. Mas decida perdoar. Porque você ainda tem tempo dentro dessa estação. Você ainda tem tempo de crescer, de ter novas conexões. Você ainda tem tempo de colher frutos. Você tem tempo ainda para expandir território. Você ainda tem tempo para viver as verdades de Deus para esse tempo. Olhe o território onde você se encontra.
Faça um mapeamento de você mesmo. A gente faz tanto mapeamento dos outros, né? Faça um mapeamento de você mesmo. Sabe? Se esquadrinhe. E fala, Deus, olha, eu entendi, eu não estou fluindo nisso aqui porque ainda tem isso aqui na minha vida. E eu quero resolver isso aqui. Esses dias eu ministrei, né, e falei que nós vamos colher os frutos, e quem plantou limão vai colher limão. Nós precisamos ter a alegria daquilo que brota de dentro de nós, queridos. Porque aquilo que brota dentro de nós é uma oportunidade de mudança de destino. É uma oportunidade de eu olhar e ver, aqui ainda tem um problema. E eu preciso resolver esse problema. Eu preciso arrancar esse fruto, eu preciso arrancar essas raízes, porque eu não quero mais viver isso aqui. E o Senhor é sobre mim e é sobre você, para nos conduzir ao tempo oportuno que é do Senhor. O Senhor é sobre mim e é sobre você, para mudar a nossa rota, para nos colocar na rota dele, nos tirar das rotas paralelas que nós construímos com as nossas ofensas, com as nossas dores, com os nossos traumas, com os nossos medos, e nos colocar na rota dele, que é um caminho de abundância, de vida, de paz, de alegria, de contentamento, de problema. As aflições fazem parte do caminho, mas um caminho onde você e eu sempre seremos mais do que vencedores, amém? Que o Senhor hoje encontre lugar no meu coração, encontre lugar no seu coração para fazer essa limpeza, e que toda ofensa seja arrancada de nós, arrancada pelas raízes, que tudo aquilo que vem minando as nossas forças, minando o nosso caminhar, nos arrancando dessa estação, impedindo com que a gente colha a abundância de frutos, seja arrancado das nossas vidas, arrancado, e nós tenhamos força para conquistar, porque o reino de Deus, ele só avança através de mim e através de você. Amém, queridos? Uma alegria estar com vocês. Shalom, shalom. A P tá sem som. Vamos sair dessas paralisações satânicas, né? Que é as armadilhas de Satanás. Que o Senhor possa liberar realmente um tempo de cura sobre a nossa vida e sobre o nosso propósito. Que o Eterno abençoe cada um de vocês e sejam curados das ofensas, em nome de Jesus. Obrigado, querido. Deus abençoe. Amém.